Adão Silva, professor, é o candidato do Partido Social Democrata às próximas eleições legislativas. Adão, estamos em Lagoa, no concelho de Macedo de Cavaleiros, a sua terra natal. O que é que se recorda dos momentos que aqui passou? Recordo-me de tempos de felicidade, tempos de crescimento, tempos de socialização muito intensa com os meus colegas, pessoas que viviam e conviviam comigo e pessoas que me ensinaram os primeiros passos da vida. Uma palavra, recordo Lagoa sempre como uma espécie de paraíso perdido. O Adão tem uma carreira na política muito conhecida. O que é que o leva a candidatar-se novamente? É sempre o mesmo propósito, é um propósito de servir as pessoas. Um político que não esteja disponível para servir as pessoas não pode ser um político. Pode fazer outras coisas, pode ser um empresário, pode ser um trabalhador por conta de outrem, pode ser até alguém que se delicia a ler livros ou a escrever livros. Mas um político é alguém que está disponível para servir as outras pessoas. E, portanto, é nesta dinâmica, é neste princípio de querer continuar a servir as pessoas, os portugueses, a gente da minha terra, e não é apenas de Lagoa, mas todo o distrito em particular, porque é pelo distrito de Bragança que eu sou candidato, que eu me torno a apresentar como candidato a deputado à Assembleia da República. Quais são os setores-chave desta candidatura? Esta candidatura para as eleições legislativas do dia 30 de janeiro tem no distrito de Bragança uma marca muito forte, muito poderosa. E ela tem a ver não tanto com as promessas que se possam fazer, mas com valores, com princípios. Durante esta legislatura, o atual governo socialista fez aquilo que não pode ser feito por nenhum governo em parte nenhuma de um país democrático. Foi a questão da venda das barragens do Douro, do Sabor e do Tua, em que a EDP encaixou 2,2 mil milhões de euros, o governo autorizou este negócio fabuloso, sem exigir nenhuma contrapartida e sem exigir o pagamento dos impostos da parte da EDP. Eram impostos devidos e, no entanto, a EDP não pagou nada. A isto chama-se injustiça, a isto chama-se falta de tratamento igual das pessoas. Há os poderosos que não pagam impostos e depois há aqueles que não são poderosos, são cidadãos normais, como eu, como o senhor, como o Pedro, e que esses têm que pagar impostos por eles e pelos outros poderosos que não pagam impostos. Ora, esta questão dos princípios, este ataque aos princípios, é, do nosso ponto de vista, algo que é crucial nesta campanha. Denunciar comportamentos aviltantes da parte de um governo que deixa que os poderosos façam tudo nas costas das pessoas, tudo contra as pessoas. Falando de desertificação, estamos numa aldeia em que isso é claramente evidente. O distrito de Bragança perdeu 13 mil pessoas, cerca de 13 mil pessoas na última década. O que é que se pode fazer pela desertificação? Como é que se pode atrair para aqui pessoas? A desertificação é, de facto, o problema mais dramático que sofremos no distrito de Bragança. Ele é um problema muito sério no país. O país também perdeu cerca de 2% da sua população em 10 anos. Mas no distrito de Bragança, como diz e bem, Pedro, cerca de 13.500 pessoas é realmente muita gente. E tem que se combater, porque este é um grande desafio. Para lá do tal desafio número 1, que é geral, que é o desafio de termos sempre um governo decente e um governo de princípios, há este problema dramático de não deixar que a população desapareça do distrito de Bragança. 13.500 pessoas, para termos uma ideia, significavam, somados, os concelhos de Freixo Espada à Cinta, Vimioso e Alfândega da Fé. É como se esses três concelhos tivessem desaparecido, não tivessem viva alma. Ora, para fazer um contraponto, para combater este drama, este flagelo da desertificação, é preciso, antes de mais, que o distrito de Bragança, as populações de Bragança, sejam tratadas de forma decente. Segundo lugar, que seja feito investimento e captado investimento para este interior.
por outro lado, que este investimento seja público e seja privado. E, sobretudo, que sejam criados empregos bons e bem remunerados. Mas o problema é que, muitas vezes, a administração central, o governo, não levam devidamente a sério esta situação. Por exemplo, veja-se o caso do programa de ordenamento da barragem do Baixo Sabor. Foi prometido em 2017 que durante 15 meses ele ia ser feito. Não foi feito. Não foi feito. Mais do dobro do tempo e não foi feito. Ora, este plano de ordenamento é essencial para atrair investimento no turismo e não só, para preservar uma das grandes características que é a nossa, que é a qualidade do nosso ambiente. Criar emprego, atrair empresas e fixar a população. E, portanto, aí está um exemplo em que a administração central falha rotundamente, e estes falhanços da administração traduzem-se de uma forma muito eloquente e muito clara: perda da população, perda anormalmente alta da população. E isto não pode ser, Pedro. Estamos na Escola Emílio Garcia, em Bragança, é professor efetivo nesta escola. De que forma é que na próxima legislatura a educação do país pode ser valorizada? A principal condicionante é que se respeitem os profissionais da educação. Os funcionários em geral também, mas muito especialmente os professores. Os professores foram fortemente fustigados nos últimos tempos por este governo. E nós achamos que para valorizar a educação temos que começar por valorizar o próprio professor. Dar-lhe aquilo a que ele tem direito e que sucessivos governos não deram, na promoção da sua carreira, desde logo. Mas também criar condições para que os professores possam trabalhar bem, possam ser agentes de sucesso na escola, porque a escola é a base da sociedade. E se nós tivermos professores que funcionem bem, que estejam motivados, que estejam entusiasmados, que vão com gosto para as aulas, evidentemente que nós teremos um país de sucesso, porque teremos futuros cidadãos deste país de sucesso, porque o sucesso começa aqui, nesta escola, na Escola Secundária Emílio Garcia. A pandemia obrigou a uma paralisação, de certa forma, da economia. De que forma é que um eventual governo do PSD pode reverter essa situação? A situação, de facto, ficou muito complicada. Nós tivemos grandes perdas na nossa economia. O crescimento do produto interno bruto teve uma quebra como não se via na história recente do nosso país, de há muitas e muitas décadas. E, portanto, o que é fundamental é animar a economia. É que os empresários, aqueles que investem, os nacionais e aqueles que vêm de fora, acreditem no futuro de Portugal. Acreditem que Portugal é um país capaz, tem mão de obra capaz, bem preparada e que tem aqui, obviamente, excelentes negócios e que tudo isto gera bons empregos, bem pagos e uma economia a circular e um rendimento das pessoas a aumentar. Para isso, obviamente, também necessita-se que tenhamos uma mão de obra bem preparada. E este é um problema essencial do país. É que muitas vezes fazemos muita formação, gastamos milhares de milhões de euros na formação profissional e depois já há um desajustamento entre as pessoas que têm uma determinada formação e aquilo que é exigido para a nova economia ou para as empresas. Mas também, por exemplo, quero aqui deixar um exemplo muito concreto. É preciso que o país esteja bem dotado daquilo que são redes de telecomunicações avançadas. Aquilo que é, nomeadamente, a questão dos dados digitais, das comunicações digitais, tão falado, nomeadamente, o 5G. Para falar disto, digo-vos que Portugal e este governo, lamentavelmente, deixou que Portugal ficasse no fim da Europa no que tem a ver com a implantação e a difusão da rede do 5G. É muito difícil nós termos um país a crescer, empresas a investirem, investimento estrangeiro a chegar a Portugal, se não tiverem garantias de que vão ter boas redes de comunicação, dentro do país e para fora do país, que seja capaz de
promover os seus produtos, agilizar os seus comércios e, sobretudo, facilitar a mão de obra que é necessária. No setor da saúde, o PSD defende que o setor social e o setor privado complementem, de certa forma, também o Serviço Nacional de Saúde. Qual era a mais-valia dessa iniciativa? A questão da saúde, na sua relação entre Sistema Nacional de Saúde, que é todo, e o Serviço Nacional de Saúde, que é apenas o público, esta relação é uma relação equívoca. É uma relação demasiado politizada, com demasiada ideologia à mistura, como se no fim do dia o importante não fosse mesmo curar as pessoas, não fosse mesmo prevenir a doença, não fosse mesmo promover a saúde. Aquilo que os partidos da esquerda e da extrema-esquerda têm feito é criar barreiras, criar muros entre o Serviço Nacional de Saúde, público, e o Sistema Nacional de Saúde, privados, também público, mas privado e social. O que nós dizemos é diferente. O que nós dizemos é que tem que haver uma relação de complementaridade, uma relação de boa articulação entre o público e o privado, com o público a prevalecer, evidentemente, o Serviço Nacional de Saúde em cima, com certeza, mas sempre numa relação de boa articulação, de boa vizinhança entre o público, o privado e o social. Como digo, o importante mesmo é que no fim do dia, quando a pessoa precisa, ela tenha a solução para o seu problema de saúde, que não se resolve com ideologia, mas resolve-se com um bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, com certeza, mas também com uma relação de boa complementaridade, de boa articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço e o Sistema de Saúde, que é aquele que envolve o público, os privados e os sociais. Estamos num distrito bastante agrícola. De que forma é que se pode valorizar estes produtos que produzimos no distrito? Na agricultura nós temos vários desafios. O primeiro lugar, desde logo, é o envelhecimento da população agrícola. Aqueles que trabalham na agricultura estão com uma média de idades demasiado alta para serem devidamente inovadores, investidores e criativos. Felizmente, preciso sublinhar, há aqui um conjunto de jovens que investem bem na agricultura. Nós temos que defender os nossos produtos que são próprios, são naturais, são pouco contaminados. Uma agricultura ecológica é muito importante que se desenvolva na nossa terra, onde tudo é muito puro, muito original, a água, o ar, o solo. E, por outro lado, também temos que ter uma agricultura que aposte em certas fileiras muito próprias. Por exemplo, nos frutos secos, que são cada vez mais importantes, à medida que há cada vez mais cidadãos a abandonar a alimentação muito baseada na proteína animal, carne e peixe, e, sobretudo, a enverdar por proteína vegetal, nomeadamente a noz, nomeadamente a amêndoa, o pistacho, a avelã, a castanha. Tudo isto são milhões e milhões de euros que é possível produzir no nosso distrito através dos frutos secos. A fileira do fruto seco é muito importante porque não apenas ela é respeitadora das nossas identidades, do nosso clima, mas também porque ela vai de encontro àquilo que são as novas modas na alimentação em Portugal e no mundo. E por outro lado ainda, nós temos que captar e guardar água. Um plano de barragens é absolutamente essencial. Por isso ficamos bastante decepcionados quando percebemos que este governo deixou passar muito dinheiro, não investiu muito dinheiro naquilo que era um plano de rega essencial para o distrito de Bragança. Aqui há muita água, aqui corre muita água, é preciso retê-la, é aproveitá-la e é pô-la a regar por uma agricultura que seja uma agricultura de moderada intensidade, uma agricultura que respeite o ambiente, mas seja uma agricultura com retorno para o cidadão, para o investidor, para o agricultor. Ninguém investe, e na agricultura também não, se não se sentir que há um retorno, e a água nas barragens, na rede de rega, é essencial para esta agricultura que dê retorno e dê lucro. Se for eleito, o que é que os habitantes do distrito de Bragança podem esperar de si? Em relação à questão das barragens, é fundamental avançar rapidamente com o plano de barragens, como deve ser. Há muitos projetos, há muitas iniciativas, nomeadamente das câmaras municipais e também do próprio Estado. O que está por fazer é construí-las, é fazer as redes de rega. E, portanto, uma das batalhas onde eu me vou envolver absolutamente é que se dê um forte incremento
à questão da construção das barragens, porque elas são absolutamente essenciais como reserva de água, que dê equilíbrio ao ambiente, mas também como potenciador de uma agricultura mais moderna, mais desenvolvida e mais rentável. Obrigado.